Olá, torcedor tricolor! Bem-vindos ao nosso canal Notícias do São Paulo Futebol Clube Hoje temos o privilégio de contar a história de um dos maiores ídolos que já vestiram a camisa do São Paulo Futebol Clube. Preparem-se para se emocionar com a trajetória de um jogador que deixou uma marca inesquecível na história tricolor. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, convido você a se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos emocionantes como este. Agora vamos mergulhar na história desse ídolo tricolor e reviver os momentos de pura paixão e glórias que ele nos proporcionou. A história de Pedro Rocha no São Paulo Futebol Clube. Pedro Virgílio Rocha Franchetti, mais conhecido como Pedro Rocha, nasceu em 3 de dezembro de 1942, em Salto, no Uruguai. A carreira profissional de Pedro Rocha teve início em 1960, aos 18 anos, quando ele ingressou no Peñarol. No clube uruguaio, Rocha conquistou 8 títulos do Campeonato Nacional, 3 Copas Libertadores da América, 2 Mundiais Interclubes, e uma Recopa dos Campeões Mundiais. Em 15 de setembro de 1970, Pedro foi contratado pelo São Paulo por um valor recorde na época de 10 milhões de cruzeiros. Na época, o São Paulo acabara de concluir a construção do estádio do Morumbi, e passou a se focar no elenco de atletas, contratando várias estrelas como Gerson, Pablo Forlan, Toninho Guerreiro e o próprio Pedro, que no Brasil passou a ser conhecido como Pedro Rocha. Ganhou o apelido de Verdugo, Carrasco em espanhol, já que com sua enorme habilidade castigava sem piedade seus adversários. Porém, não foi um começo fácil para Pedro Rocha no tricolor paulista. A imprensa na época especulava sobre um possível boicote por parte de Gerson, o craque do time. Mas a verdade era outra. Pedro precisava se adaptar ao novo clube e ao país. Superando as adversidades, ele fez sua estreia em um jogo contra o Santos, no dia 27 de setembro de 1970, e deixou sua marca com um gol na vitória do São Paulo por 3-1. Em 1970, Pedro marcou 4 gols em 17 jogos. Em 1971, Rocha conquistou seu primeiro título pelo São Paulo, o Campeonato Paulista. Na decisão o rival Palmeiras, o tricolor abriu o placar com Toninho Guerreiro. Toninho, atenção! Aí o primeiro gol! Toninho! Esporte é cultura! São Paulo 1, Palmeiras 0. Na segunda etapa, polêmica, o Palmeiras chegou a empatar com Leivinha, mas o juiz Armando Marques anulou o gol, alegando toque de mão. Porém, mesmo o empate seria insuficiente ao Palmeiras, já que o tricolor possuía uma campanha melhor, e o São Paulo sagrou-se bicampeão paulista. Termina a partida! Invasão total do gramado! Em 71, Rocha marcou 9 gols em 43 jogos. Na temporada seguinte, em 1972, em seu auge pelo tricolor do Morumbi, Rocha levou o clube à sua primeira participação na Copa Libertadores. O tricolor caiu nas semifinais para o Independiente da Argentina. Já no Paulista, o São Paulo foi vice-campeão, perdendo a final para o rival Palmeiras. E no Brasileiro, o tricolor não teve uma participação de destaque, ficando em 9º na competição. Porém, Rocha foi o primeiro jogador estrangeiro a ser artilheiro no Brasil, sendo o goleador máximo do Campeonato Brasileiro, com 17 gols, dividindo a artilharia com Dada Maravilha do Atlético Mineiro. Em 1972, Pedro Rocha marcou 24 gols em 56 jogos. Em 1974, o São Paulo chegou à sua primeira final da Copa Libertadores, contra o Independiente da Argentina, que tinha eliminado o tricolor nas semifinais em 1972. Rocha foi decisivo, e fez um gol no primeiro jogo da final, na vitória de virada por 2-1. Porém,
o uruguaio com uma lesão, acabou ficando de fora da grande decisão, e o tricolor sem seu principal jogador, acabou com o vice-campeonato. Rocha foi o artilheiro da Libertadores com 7 gols, e na temporada, o uruguaio marcou 16 gols em 60 jogos. No ano seguinte, em 1975, o São Paulo chegou à final do Campeonato Paulista contra a Portuguesa. No primeiro jogo, o tricolor venceu por 1-0 com gol de Pedro Rocha. Já na segunda partida, a Portuguesa venceu pelo mesmo placar, tendo-se mantido a igualdade de pontos e gols nas duas partidas, e na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis, e o time do Morumbi ficou com o título ao ganhar por 3-0. Em 1975, Pedro marcou 17 gols em 60 jogos. Em 1976, o São Paulo não teve uma posição de destaque, ficando em 7º no Campeonato Paulista, e no Brasileiro acabou a competição apenas na 25ª posição. Em 76, Rocha marcou 15 gols em 52 jogos. Já em 1977, Rocha conquistou seu terceiro título pelo São Paulo, o Campeonato Brasileiro, mesmo não jogando em nenhuma partida. Na grande final em jogo único, o tricolor empatou com o Atlético Mineiro em 0-0 no tempo normal e na prorrogação, levando a decisão para os pênaltis. O São Paulo levou a melhor vencendo por 3-2, e conquistou seu primeiro título do Campeonato Brasileiro. Campeão brasileiro São Paulo Futebol Clube! Minelli, tricampeão brasileiro! A festa do São Paulo em pleno Mineirão! Em 77, Rocha marcou 13 gols em 44 jogos. Pedro Rocha permaneceu no São Paulo até 1978, encerrando sua passagem pelo clube aos 35 anos de idade. Ao longo de sua trajetória no tricolor, ele disputou 375 partidas e marcou impressionantes 113 gols. Ele até hoje é o 13º maior artilheiro da história do São Paulo. E assim encerramos a mais uma homenagem à história de Pedro Rocha no São Paulo Futebol Clube, um verdadeiro ídolo e lenda do tricolor. Pedro Rocha, um verdadeiro craque que conquistou não apenas títulos, mas também o respeito e admiração de uma nação tricolor. Se você gostou da história de Pedro Rocha no São Paulo, não deixe de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, e se inscrever no nosso canal. Assim, você ajudará a preservar a memória desse grande ídolo e lenda do São Paulo Futebol Clube. Até a próxima!